E agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom nós estamos aí mais uma vez com você aqui ao vivo no nosso estúdio número 2. E toda vez que nós temos aqui a imagem, do estúdio número 2, você que já está acompanhando no YouTube, você já está com as imagens aqui do nosso estúdio número 2, nós temos convidados hoje especial. Hoje vamos falar sobre profecias e revelações, adivinhações contrárias à Bíblia. Até que ponto, hein? Até que ponto nós temos que observar essas coisas e analisar se as revelações elas estão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, hein? Será que as profecias, as revelações, elas hoje estão aí batendo com aquilo que está na Bíblia? Será que é isso mesmo que Deus deixou? Tantas revelações, tantas adivinhações, era uma coisa que tinha sumido por algum tempo, tinha desaparecido, mas depois voltou. Então, como nós temos aí um meio evangélico muitas vezes de modinhas, então as modinhas vão e voltam, Parece aquelas modas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 2000, que depois voltam novamente. Então nós tínhamos aí a modinha da questão de sonhos, de revelações, que isso começou com tudo na década de 70, dentro da igreja evangélica. Depois partiram para a moda dos amuletos, que nos anos 80, os anos 90, onde os amuletos entraram com tudo dentro das igrejas, coisas supersticiosas. Depois nós passamos a ter aí outras questões que foram trazidas para o meio evangélico, e agora nós estamos aí de volta novamente com as profecias, revelações e adivinhações que acontecem demais. Até quando você pode acreditar numa revelação? Até quando você pode acreditar numa profecia? Até quando que a profecia, que a revelação realmente ela é de Deus? Estamos aqui nesta manhã com o pastor Everton Alves, bacharel em teologia do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil em 2020, capelão pelo CETADEB, professor, eu vou falar assim, pastor Everton, me desculpa aí, CETADEB, mas tudo bem, melhor falar as letras, Professor de Teologia, capelania da Escola Bíblica no Centro de Estudos Plena Fé e professor e apresentador do programa Vida Teológica pela Rádio Vida 96.5 em São José dos Campos, e também pastor auxiliar da Comunidade Cristã Plena Fé em Cotia desde 1918. Pastor Everton, bom recebê-lo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Olá, bom dia, Bispo, uma alegria, uma grande satisfação poder estar aqui na Adore Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar entre amigos e eu creio que vai ser um tempo bastante produtivo para todos nós. Tá certo, e o currículo do pastor Luciano, esse cara já não tem todo esse CETADEB, Onde eu chego lá, Bispo? Não tem nada disso, É até mais simples, graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em biotecnia pastoral. Bioética e pastoral, A isso. bioética. 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 Quem que escreveu biotecnia aqui? Não sei. É bioética e outra de comunicação. Vamos fazer, é bioética e pastoral da saúde e pós-graduado em comunicação. Pós-graduado em comunicação. Executiva. Wesley, não é biotecnia, Wesley, é biotecnia. Wesley que... Meu pai do céu. É porque ele é corintiano, eu acho deve ser isso aí. Saúde e Gestão Executiva da Comunicação, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, responsável pelo projeto social solidário com distribuição de refeições para moradores de rua, e essa eu não erro, Pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos, não é Vela da Bênção, não, que eu já vi aí no canal de televisão, hein? Na Rede Globo falaram Vela de Bênção e fez o maior sucesso, Vela de Bênção. Todo mundo queria saber o que se tratava isso, O pessoal fala, se tem vela lá, a coisa é boa. Bispo, bom dia, pastor Everton, toda a equipe da rádio, você que está aqui conosco, que bom, Mais uma manhã proveitosa, falar de um assunto bem interessante, um assunto que está, claro, em evidência agora, falar sobre profecias, revelações, como o bispo disse, é moda, vai e volta, e agora tá aí, vamos falar sobre isso hoje. Está certo, vamos falar sobre essas questões hoje.
Eu tô ficando azul no YouTube, é impressão minha aí, o que que tá acontecendo aí? O YouTube agora fiquei preto, depois fiquei azul. Eita ferro, mas ó, estamos aí com um pequeno probleminha técnico no YouTube e no Facebook, mas já estamos organizando aí. Acho que agora ficou bom, né? Parece que agora ficou bom. Agora tô novamente na minha cor normal. O azul em homenagem ao quê? Ao Cruzeiro? Ao Avatar. O Avatar, é verdade. Avatar, porque o Cruzeiro não existe mais, né? Cruzeiro já foi, infelizmente. Eu gostaria de não falar de futebol hoje, Bispo, nem... O que tá mais em voga, é outro palestra. Sei. Não é o Cruzeiro, é outro palestra. É verdade, isso aí não pode, né, pastor? Isso é mágoa, trauma. A gente pode tratar isso lá na Clínica Viva Psicologia, se eu quiser. Se eu me procura lá. Mas até carnaval agora, Bispo. O que tá acontecendo? Que fase é essa? Então, tá vendo? O cara vai cruzar a bola, ela entra no gol. Coisa assim, quando a coisa tá favorecendo, né? Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus, né? É verdade. A coisa favorece. Bom, vamos lá, vamos ao tema de hoje, vamos falar sobre profecias, revelações, adivinhações. Primeira pergunta, como é de praxe, né? Eu vou fazer a pergunta para os dois convidados. Faça um resumo aí da opinião de vocês, a diferença entre adivinhação e profecia, né? Porque, afinal de contas, profecia bíblica é adivinhação, é a mesma coisa, não é? Como que os pastores enxergam essa questão de adivinhação e profecia? Um resumo curto, né? Porque se a gente for falar tudo sobre isso, a gente vai ficar, cada um vai ter meia hora para falar do programa, acaba o programa. Então, um resumo, algo bem resumido aí, começando aí com o pastor Everton, né? Que é formado em teologia, bacharel em teologia, né? Fale aí para nós, o pastor Everton, o que é adivinhação? Como que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele pode separar? Isso é adivinhação, isso é profecia. Como a pessoa separa o amor da paixão, né? Como separa as coisas bem claramente. O que é adivinhação e o que é profecia? Quando nós recorremos ao texto sagrado, nós vemos principalmente no Antigo Testamento, onde havia o ofício, né, dos profetas, que o profeta ele era muito mais do que um mero adivinhador do futuro. Ele era, na verdade, um porta-voz de Deus, né? Ele trazia os oráculos de Deus para o povo. Então, ele era o mensageiro da parte do Senhor, trazendo a vontade de Deus para aquele povo, exortando, edificando, né? Apregoando e proclamando a justiça de Deus. Ele era o canal entre os céus e a terra, né? Esse foi o ofício profético que perdurou por todo o Antigo Testamento. Eu, como continuista, eu entendo que os dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo à sua igreja, eles são contemporâneos, eles são para os nossos dias. É claro que os moldes, né, do ofício profético no Antigo Testamento são diferentes do ofício profético de hoje, mas eu acredito sim que existem revelações, profecias da parte de Deus, mensagens que são entregues pelo Senhor através de homens e mulheres de Deus ao seu povo, mas é claro que guardadas as devidas proporções, visto que hoje nós não temos mais, né, aquele compromisso profético que existia no Antigo Testamento, que estava relacionado a formular doutrinas, né, doutrinas que iriam então ser redigidas em um texto que serviria de guia para a nossa fé e prática. Agora, o adivinhador era aquele prognosticador que geralmente era usado através de uma ação maligna, uma ação demoníaca. Tanto é que por diversos textos na Bíblia, quer no Antigo ou no Novo Testamento, nós vemos o Senhor alertando o seu povo para que não desse ouvidos a qualquer um, né? Porque aquele que falasse pelo Senhor, aquela profecia de fato iria se cumprir, aquilo seria guiado de acordo com a própria palavra de Deus. Aquilo que fugisse dos parâmetros da palavra de Deus, geralmente estava por trás uma ação demoníaca. Está certo. E aí, pastor Luciano Escala, a sua narrativa resumida aí sobre a diferença entre adivinhação e profecia. Bom, eu acredito sim nos dons do Espírito, como o pastor Everton se posicionou como continuista, eu também sou continuista, acredito. Mas infelizmente nós precisamos ter a clareza que adivinhações elas sempre aconteceram, não é algo que acontece apenas nos dias de hoje. Nós temos relatos lá em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo repreendendo, né, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Então a adivinhação
é algo que atrai muitas pessoas. As pessoas, elas são obcecadas. Essa palavra é muito forte, mas é exatamente isso. As pessoas, elas são obcecadas para saber acerca do futuro. Como que vai ser o meu dia de amanhã. E às vezes a pessoa entrando dessa obsessão para saber acerca do futuro, vai atrás de adivinhação. E muitos pastores, muitas igrejas, elas se utilizam desse método de adivinhações. Não tem nada de revelação, de profecia, de algo relacionado ao Espírito Santo. Simplesmente espírito de adivinhação. E parece que nós voltamos, né? Como o bispo disse, parece que agora voltou a essa questão das adivinhações dentro das igrejas. Nós temos pessoas que se utilizam, é interessante, bispo, se utiliza até de rede social para ter informações de pessoas, e ali tem dados, ali tem informações acerca de família, e usando de rede social. Eu não estou falando um absurdo. Se você que tiver aí curiosidade para saber um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando aqui, pesquisa, dá uma fuçada aí, pesquisa, e você vai ver que isso, infelizmente, acontece, né? De pastores, de líderes que se utilizam até da ferramenta da rede social para ter informações particulares de pessoas que estarão ali no culto, e com isso fazem as revelações. E existe realmente esse problema. E nós temos hoje pessoas que revelam nome, que revelam documento, RG, CPF, placa de carro, né? E eu particularmente tenho um pouco de ressalva com tudo isso. Está certo, você pode fazer as suas perguntas. Qual é a sua pergunta aqui sobre profecia, revelação, adivinhação, né? Você quiser fazer essas perguntas, hoje um programa especial, inédito, pela primeira vez. O tema ele é tão longo que eu já poderia ter feito esse tema sozinho, mas ficaria muito puxado para eu falar tudo sobre profecia, revelação. Então eu trouxe aqui os meus pastores convidados hoje para nós falarmos tudo sobre isso. Qual é a sua dúvida sobre profecia, revelações, adivinhações? Será que isso é bíblico? Será que é contrário à Bíblia? Você que já sofreu ou já passou por uma revelação falsa, uma profecia falsa, faz as suas perguntas. Hoje você vai fazer perguntas para os nossos convidados, tá? Eu queria que você mandasse as suas perguntas aqui para nós, para mim, para o pastor Luciano Scala e para o pastor Everton Alves. Você pode fazer as suas perguntas aqui. 11 São Paulo, 96504-9910. Pode perguntar também pelo YouTube, pelo Facebook, né? Se você perguntar pelo WhatsApp, eu vou receber no celular. Eu estou aqui com o meu canal aberto no YouTube. Você pode mandar suas perguntas pelo YouTube também, e nós vamos passar no segundo bloco, vamos passar as questões aqui para os nossos pastores convidados. Pastor Luciano Scala, começando com o senhor agora. Em Mateus 7:21 está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus dirá assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então são pessoas que nunca foram de Deus, porque ele fala que nunca conheceu, então elas nunca foram de Deus. No entanto, profetizaram, expulsaram demônios e fizeram até muitos milagres. Alguns pastores, para justificar as profecias que eles fazem, as adivinhações falsas, eles falam assim, olha, mas eu sou homem de Deus, eu faço milagres também. Aqui eu faço milagres e profetizo. Eu tenho o meu momento de adivinhação na igreja, que eu chego lá, tem um irmão aqui, que o Senhor me revela isso, aquilo outro, e depois eu vou lá e faço um monte de curas. Então as pessoas, ao verem o pastor adivinhando e fazendo curas, falam assim, essas profecias são de Deus. E ainda de quebra ele expulsa um capetinha daqui, um demoninho de lá, né? E aí pronto, aí soma toda a tríade, né? A tríade está somada, o cara profetiza, o homem de Deus profetiza, expulsa demônio e de quebra faz milagres. Então a tríade está formada e a pessoa muitas vezes vai atrás dessas situações. Como fica essa passagem bíblica aqui, o pastor Luciano Scala, e como identificar essas questões? Chancelou, né? É aquilo que o bispo disse, carimbou, chancela, porque a pessoa ela expulsa os demônios, ela revela e faz os milagres. Porém, queridos, isso a gente precisa deixar muito claro. A operação miraculosa não é uma evidência da ação de Deus. Bom, certa vez me perguntaram isso em um dos programas que eu participei
se o diabo poderia fazer algum milagre. Se o diabo poderia revelar. Perguntaram isso, bispo. Basta você entrar aí, coloca no YouTube os milagres que João de Deus, lembra do João de Deus? Os milagres que aconteciam. Tantas pessoas que foram curadas. E eu tenho certeza que ali não foi ação de Deus. Eu tenho certeza. Então, assim, a operação de milagres, o texto de Mateus, ele é muito claro e ele é muito simples. Não precisa fazer uma hermenêutica aqui, uma exegese, para você perceber do que Jesus está tratando. Ele está dizendo que muitas pessoas farão milagres e usarão até o nome de Cristo. E as pessoas ficam surpresas. Então, quando a gente observa a Bíblia falando dos falsos profetas, dos falsos cristos, que não estou falando do anticristo, né? Dos falsos cristos, falsos profetas, eles operarão milagres e maravilhas, vão revelar, mas não tem a ação de Deus. Então, os demônios podem fazer um milagre, eles podem revelar, eles podem. Eles podem até articular. Eles não conseguem falar o nosso dia de amanhã, mas eles podem, de certa forma, articular situações. Mas o texto é muito claro para a gente entender que, de fato, muitas pessoas falam no nome de Cristo, mas Cristo nem conhece essas pessoas. Pastor Everton, Jesus disse, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E essas três coisas, elas atacam exatamente os olhos do crente, né? O cristão está indo lá na igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus está indo na igreja, né? Que realmente é um filho de Deus. Mas quando chega ali, vê um pastor fazendo curas, né? Milagres, expulsando demônios e também fazendo profecias, né? Muitas vezes ele nunca, nem foi conhecido por Deus, nem é um homem de Deus, né? Mas ele tem toda uma técnica, uma tática, como disse o pastor Luciano Scala, isso é uma técnica, né? O cara sabe da vida da pessoa, então fica fácil eu revelar. Né? Eu, por exemplo, eu sou psicólogo, só de olhar assim para o rosto de pessoas que eu vejo sempre, eu sei se a pessoa tá legal, se não tá, se tá bem, né? Eu olho pro meu paciente e falo, hoje ele não tá legal, só de olhar assim, porque eu conheço o rosto, né? Então, pelo rosto você identifica muitas vezes o que a pessoa está passando. Então, tem técnicas que você pode usar dentro de uma igreja para você dizer que Deus te revelou quando Deus não revelou coisa nenhuma. E aí, qual é o parâmetro que a pessoa tem que procurar para saber se esse homem é um homem de Deus ou não? Porque tem muitas pessoas nessa situação. Poxa, minha vida tá de perna pro ar. Minha vida tá tudo dando errado. Mas no meu pastor, ele cura, ele profetiza, ele expulsa demônios. E aí, como é que fica? Como que a pessoa pode encontrar o caminho? Parece difícil, né? Porque os olhos são atacados, pastor Everton. É verdade, mas o cristão ele não pode ser guiado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente. Né? O cristão deve ser guiado por aquilo que a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, ela declara. Absolutamente qualquer manifestação espiritual, ela precisa estar sujeita ao crivo das Escrituras. Né? As Escrituras Sagradas é que são o parâmetro para nós dizermos se algo vem ou não vem da parte de Deus. Como o bispo bem colocou, né, muitas pessoas se utilizam dessas técnicas, né, mais relacionadas a uma probabilidade comportamental do que, de fato, uma revelação de Deus. E com isso, infelizmente, tem enganado muitos incautos, né, pessoas também de má fé, pessoas que se deixam levar porque tem algum interesse por trás, enfim, são muitos fatores. Mas um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um cristão sincero, que busca de fato viver de acordo com a palavra de Deus, ele pode se valer dos parâmetros das Escrituras para poder fazer uma análise, fazer uma crítica, para saber se realmente aquilo é proveniente do Senhor ou não. Está certo, pode mandar suas perguntas, você tem dúvidas sobre profecia, revelação, adivinhação. Tem pessoa que ela chega assim, toda feliz de casa. Ai, eu fui no culto ontem, estou passando um problema grande assim com meu marido, com meu filho, mas olha, o pastor me revelou na reunião, o pastor falou, olha, tem uma irmã aqui entre nós que está sofrendo há 10 anos no seu casamento, mas Deus mandou dizer que hoje, irmã, tu terás a vitória. E a irmã fala, exatamente 10 anos que meu marido começou e fui revelada na igreja. E ela vem e volta para casa com aquela paz, com aquela coisa, agora o meu marido vai mudar. E não muda. Chega aí, ele continua a mesma coisa, mas ela fala assim, mas não pode uma coisa dessa, eu fui revelada na igreja, o pastor revelou, ele falou ali, só faltou falar o nome do meu marido, né? Falou que começa com A e termina com O, a letra do nome dele, e o meu marido chama Antônio, né? Eu falei, poxa vida, é meu marido. E aí a coisa não muda. Você tem alguma dúvida sobre profecia, revelação,
adivinhações. Então mande a sua pergunta aqui, 96504 9910. 96504 9910, né? Você pode mandar suas perguntas agora. Vamos começar com o pastor Everton na próxima pergunta. Sempre eu trago aqui as minhas perguntas, depois nós passamos as perguntas dos ouvintes e eu termino novamente trazendo questões aqui. Ô, pastor Everton, é muito comum, o senhor já deve ter ouvido, pastor Luciano, se você pegar rádio à noite em São Paulo, pelo menos você vai encontrar um monte de rádios assim, nem tem durante o dia também, mas é menos. Pastores que falam pro pessoal liga pra cá, você que tá passando problema, e todo mundo que liga, todo mundo sem exceção. Se eu ligar lá e falar que o meu nome é Zezinho da Zona Leste, o pastor vai falar: meu irmão, o senhor está revelando que tem um diabo na tua vida, tem um demônio na tua vida, foi uma macumba que fizeram para você e você tem que vir na minha igreja para eu expulsar esse demônio. Então sempre é o mesmo discurso, né? Parece a pegadinha lá, da pegadinha que não é bem pegadinha, né? Mas o golpe, vamos dizer assim, do WhatsApp, né? A pessoa vai lá, clona o seu WhatsApp, manda uma mensagem pro pai e pra mãe dizendo: ô pai, aqui é o fulano de tal, tô precisando de dinheiro. E o pai vai lá e deposita dinheiro. Eu não consigo entender como que isso, que já está tão batido, ainda pessoas estão caindo nesse golpe constantemente, né? O filho manda uma mensagem lá de texto, o pai não liga para saber se é o filho manda um áudio: eu quero ver se é a sua voz, se não é, se é você mesmo. Todo mundo cai nessa cilada. E essa questão se repete há anos, né? Você liga uma rádio à noite, você vê lá pastores pedindo para as pessoas ligar, você que está com problema liga para cá, a pessoa liga, aí o pastor começa a falar em línguas e não sei o que, e olha, o senhor está me revelando, irmã, que foi feita uma macumba para você e você só pode desfazer essa macumba na minha igreja. E é sempre assim, né? Então todo crente, ele é vítima de macumba. Essa é a pergunta que eu te faço. O crente é vítima de macumba, pastor Everton? O senhor tem medo se eu fizer uma macumba aqui? Assim não. Que eu sair da rádio, eu for lá na encruzilhada fazer uma macumba. Fique à vontade. Usar o nome, eu já tenho o nome completo, Everton Alves. Então eu posso. O seu DNA tá aqui no copo. Depois eu vou pegar o seu DNA também, sua impressão digital, isso, né? E vou fazer uma macumba. É certo isso, pastor? O que o senhor acha sobre isso? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, né? Mas vamos lá. Nós precisamos ser muito responsáveis com isso. Como eu disse, eu acredito sim na contemporaneidade dos dons, mas quando nós vamos, por exemplo, no relato da igreja incipiente no Novo Testamento, a gente vê que a atividade profética, ela era mais esporádica do que corriqueira, ela não era cotidiana, ela não acontecia todos os dias, até porque a profecia é um dos dons espirituais, não é o único. Então ela vai se manifestar de acordo com a necessidade. Existem situações dentro de um culto, né, com os irmãos reunidos em algum outro lugar, que há uma necessidade, Deus tem um propósito, então ele vai tomar a boca de uma pessoa e vai falar. Mas isso não é um serviço de delivery, né? A gente, como o irmão colocou, né? A gente liga lá na rádio, ó, preciso que Deus me revele porque eu tô passando essa situação, Não, as coisas não funcionam assim. Isso está debaixo da soberania divina, né? Deus realiza, Deus faz quando Ele quer, do modo que Ele deseja, usando a pessoa que Ele lhe apraz. Então as coisas não acontecem assim. Não existe esse serviço de delivery celestial para poder dar respostas, né? Se a pessoa precisa de uma resposta, o método mais confiável é recorrer às escrituras sagradas. Agora, Deus pode usar? Claro que Deus pode usar, mas como eu disse, de maneira esporádica. Isso nunca aconteceu de maneira cotidiana dentro do ambiente eclesiástico do Novo Testamento. E eu creio que isso serve como um padrão, né, como um modelo para a igreja dos dias de hoje. Exatamente. Pastor Luciano Scala, mesma pergunta eu faço para o senhor. O senhor liga lá 10 da noite, 11 horas da noite, no programa lá, numa rádio. Aí o senhor ouve lá o pastor, aquele fundo fúnebre com um chocalhinho de serpente, né? Parece até que tem coisinha de serpente. Dá até uns arrepios. Dá até uns arrepios e... Uns tambores. Né? Os tambores. Aí se o senhor ligar lá, falar, ó, sou o Luciano, eu tô passando por... O pastor vai falar, o senhor tem demônio, foi feita uma macumba pro senhor. É sempre o mesmo discurso. E o senhor tem que vir na minha igreja para eu expulsar o seu demônio. E aí, isso é falso, é verdadeiro? Qual é a sua opinião? Então, bispo, é preocupante, né? Porque são revelações ao atacado. É aquele negócio que todo culto tem, todo programa tem. Eu acredito sim que Deus possa revelar, eu acredito sim que, na verdade, eu acredito que Deus revela, né?
Mas dessa forma que nós temos visto, isso daí é totalmente errado, totalmente equivocado. Isso não procede. Então, esse lance de você fazer um programa, de você... E muitos até se utilizam do argumento, mas eu faço isso com a intenção de evangelizar a pessoa. Eu faço isso como um artifício para trazer a pessoa para a igreja. Isso é totalmente reprovado aos olhos da palavra de Deus. Não existe aprovação para isso. E aí daquele que fala que Deus falou alguma coisa, que Jesus está revelando alguma coisa, que o Espírito Santo está revelando alguma coisa, e isso não procede de Deus. Aí daquele. Então isso é muito preocupante. Eu até digo para você que tem observado isso, que percebe isso em muitos lugares, fuja disso. Isso não tem nada de Deus. Isso é mentira. As pessoas usam isso para enganar as pessoas, para encher as suas igrejas, para levantar recurso financeiro com isso, mas é totalmente reprovado de acordo com a palavra de Deus. É exatamente. Profecias, revelações e adivinhações contrárias à Bíblia. Como saber, quando saber, como saber se uma profecia, se uma revelação ou adivinhação ela é contrária à Bíblia. Você já passou por uma situação como essa? Quer fazer uma pergunta para nós? Você tem que correr para fazer a sua pergunta, porque agora nós vamos ao próximo bloco, vamos a um break aqui rapidinho. O próximo bloco eu já trago aqui as questões dos nossos ouvintes. Você pode mandar áudio, pode mandar texto, mas você tem agora 5 minutos no máximo para você mandar a sua pergunta aqui para nós. Qual é a sua dúvida sobre profecias, revelações e adivinhações? Você pode fazer também a sua pergunta ali no YouTube. Inclusive, entre lá no nosso canal do YouTube, dá o seu like lá para nós. Hoje tem o sorteio do Livro dos Sentimentos. Se você puder, entre lá no canal Amor e Graça, dá o seu like lá para nós. Será que a gente chega a 200 likes hoje, hein? Na segunda-feira chegamos a 180 likes. Quero chegar a 200 hoje, hein? Vamos bater o recorde dia após dia. Na quarta-feira também tivemos um grande número de likes aqui. Hoje eu quero chegar também pelo menos a uns 200. Vamos lá, vamos dar o seu like lá, dar o seu joinha para você monetizar aqui a nossa programação, tá bom? Nós vamos a um break, é rapidinho. Lembrando para você que domingo agora temos o Domingo da Justiça na Comunidade Cristã Amor e Graça. Você que precisa da justiça de Deus, não perca a oportunidade de estar conosco. É rapidinho, 2 minutos, eu estou de volta com você. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da justiça de Deus. E Deus fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam de dia e de noite. Você foi injustiçado pelos homens, perdeu seus bens, foi humilhado, está passando tribulações como você nunca passou? Venha neste domingo aprender a conquistar a justiça de Deus em sua vida. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas. Em Guarulhos,
na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas, com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, voltamos agora, é o bloco, aquele bloco dos nossos ouvintes, hein? Olha, temos participação aqui de Curitiba, Paraná, um abraço para você que me ouve aí de Curitiba, Paraná, um abraço para você que me ouve de Florianópolis, não tem até agora nada de Florianópolis aqui, o pessoal de Florianópolis não quer participar do programa, né? E o pessoal de São Paulo mandando bastante áudio também, bastante áudio aqui, bastante textos. E nós vamos agora ao bloco dos ouvintes, né? Agora até o nosso próximo break, nós vamos trazer aqui a pergunta dos nossos ouvintes. A Tati do Belenzinho é a primeira a fazer a pergunta para os nossos convidados. Bom dia, pastores e bispos, tudo bem? Há 7 meses atrás, minha mãe faleceu. Mas antes disso, ela passou 2 meses internada. Somos 5 filhas, 2 de minhas irmãs foram nas igrejas que elas congregam. Uma delas disse que o pastor de sua igreja falou que minha mãe ia morrer e que Deus havia dito isso para ele. A outra disse que a pastora da sua igreja falou que minha mãe não ia morrer, que ia sair ilesa, ia ser curada. Por fim, minha mãe veio a óbito. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a revelação disso. Afinal de contas, enquanto uma seguia sem esperança porque recebeu a revelação que a mãe ia morrer, a outra seguia na esperança porque recebeu a revelação que a mãe ia viver. Eu e outras 3 irmãs seguimos confiando na soberania de Deus, mas gerou muitas brigas por conta disso. E aí? Imagina, né? Confusão. Uma falou que um fala que vai, outro fala que Parece não vai. aqueles baianos lá do campeonato baiano, né? Que falam que o Vitória vai ser campeão, que o Orixá revelou lá, e o outro fala, não, a Bahia que vai ser campeão, que o meu Orixá revelou, e um dos dois vai ter que ser campeão. Os dois não tem jeito, né, pastor? Aí não vai acabar empatado. Não vai acabar empatado. E aí, como é que fica isso aqui? Como é que explica pra Tati essa situação? Então, bom, se você perguntar pra mim, Deus pode revelar que a pessoa vai falecer ou que a pessoa não vai falecer? Deus pode, claro que pode. Tem exemplos? Temos. Tem lá o exemplo do rei Ezequias, né? Que Deus falou que ele iria morrer e depois Deus disse, não, eu vou lhe acrescentar 15 anos. Então isso pode acontecer? Pode. Mas aí ficou claro, né? A pessoa que disse que isso é muito sério, isso causa uma frustração muito grande. Existem pessoas, bispo, que nunca mais pisaram dentro de uma igreja evangélica porque alguém falou que não ia morrer. Alguém falou que a pessoa ia sair do hospital e a pessoa não saiu. Então, nós que, por exemplo, que somos líderes, que temos uma influência, que acompanhamos pessoas, vidas, nós precisamos ter muita responsabilidade. Porque é claro que a minha vontade é que a pessoa saia de lá, mas é a soberania de Deus. E se Deus falou que não? Eu já orei por pessoas que estavam desenganadas e elas saíram do hospital. Já orei por pessoas que os médicos disseram que ela não ia sobreviver e sobreviveram. E já orei por pessoas que Deus levou. E pronto. Então, mas você usar o nome de Deus para falar que a pessoa vai ser curada ou que a pessoa não vai ser curada, isso é muito sério, é de uma responsabilidade muito grande. Pastor Everton, o que o senhor fala aí para Tati sobre essa questão? Uma irmã recebeu a revelação na igreja que o pastor falou, sua mãe vai morrer. E o outro falou, não, sua mãe vai viver. Uma irmã vai viver, para outra vai morrer. Aí criou uma confusão, né? Que aquela que recebeu que vai morrer, perdeu até a fé, né? Falar, agora não adianta nem ter fé, porque já foi revelado que vai morrer, então eu já perdi as esperanças. E a outra continuou na fé, na esperança, e não acabou não adiantando nada. É verdade. É muito delicado quando nós vamos analisar uma experiência alheia, né? Porque há muitos fatores envolvidos, a gente não conhece quem é essa pessoa, quem são essas irmãs, quem são essas igrejas, quem são esses líderes. Então ficaria um tanto quanto temerário nós afirmarmos alguma coisa aqui categoricamente. Mas, de fato,
Existe algo que nos auxilia bastante para entendermos se uma revelação vem da parte de Deus, que é a testificação no nosso coração. Independente se aquela palavra é uma palavra, às vezes, de confronto, uma palavra de exortação, ou é uma palavra de esperança, de edificação, de consolação, não interessa. Sempre o nosso árbitro deve ser aquilo que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Claro que há outros critérios, a gente pode até falar aqui no decorrer do programa, para fazermos uma análise se aquela profecia, aquela revelação vem da parte de Deus. Mas um dos pontos que são cruciais é em relação a como aquilo vai testificar no nosso coração. E, obviamente, como eu já comentei aqui anteriormente, é que a profecia, quando vem da parte de Deus, de certa forma, ela vai se cumprir. É claro que eu faço algumas ressalvas quanto a isso, porque existem profecias que são condicionais, né, na Bíblia nós vemos isso, mas de certa forma, a grosso modo, as profecias que vêm da parte de Deus, elas se cumprem. Então, eu imagino nesse caso, nesse exemplo da nossa ouvinte, de que aquilo que veio da parte de Deus, que a sua mãe iria morrer, era a profecia proveniente do Senhor. Está certo, vamos a um áudio. Missionário Luiz Paulo, o reverendo, ele manda aqui para nós um áudio, né? Vamos ouvir o áudio do Luiz Paulo, missionário, vamos lá. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos da comunidade Amor e Graça, ao Bispo Emerson Viana, aos convidados aí, os pastores, e a todos os ouvintes da rádio. Então, Bispo, minha pergunta é a seguinte para vocês. Quando nós oramos a Deus e pedimos algo para Ele, alguma coisa para o Senhor, né? E nós vamos na igreja, Deus, e segundo, né, eles falam, né? Deus usa o pastor para revelação, né? E também o irmão, né? Algum irmão da igreja pega e fala aquilo que você pediu. Isso pode se considerar uma profecia? Isso é bíblico ou não? Queria saber a opinião de vocês. Está aí a pergunta do Luiz Paulo, o missionário. Eu tô querendo voltar com a minha patroa, né pastor? Estou querendo voltar, tô ali ansioso naquela coisa, a mulher tem que voltar, pedir para Deus, tô pedindo toda hora, Senhor, faz minha mulher voltar, Aí chega lá na igreja, o pastor fala, tem um irmão aqui que está passando por um problema sério no casamento e o Senhor manda te dizer, meu irmão, a tua patroa vai voltar. E aí? É de Deus, revelação, não é? Como é? Porque o coração é enganoso, né? Às vezes a gente tem uma ideia e pode ficar fixado naquilo. Então, eu vou ficar tão atento na pregação do pastor, tudo que ele falasse pra mim acerca disso, eu vou falar, é revelação, é profecia. Isso é um perigo. Fala, pastor. Tudo é confirmação, tudo confirma. O Senhor me confirmou. Né, tudo bate, tudo é confirmação. O irmão vai abrir o culto lá, vai falar uma palavra, outro vai cantar, tudo parece que vai... Aquela música, puxa vida, aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que eu precisava, essa é a revelação, a confirmação. Deus me confirmou. Deus revelou no culto, isso é perigoso, né, pastor? Isso é perigosíssimo, né? Porque acaba que a pessoa, ela se frustra porque ela acha que foi Deus que falou, e exatamente o que o bispo disse, o coração é enganoso. E quando nós estamos com ansiedade, nós estamos... Bispo, é igual quando a gente quer comprar um carro. Quando você quer comprar um determinado carro, não adianta. Onde você anda, você só enxerga aquele carro. Olha lá. E tudo é aquele carro, e tudo vai falando, parece que tudo vai se encaixando, e isso não tem nada a ver, ser de Deus ou não. Nós estamos orando por um propósito, nós estamos apresentando um propósito para Deus. Isso não significa que tudo aquilo que nós estamos ouvindo, assistindo, tá assistindo televisão, tá vendo a novela, tá assistindo o jornal, tá vendo alguma coisa na rua e tudo é confirmação. Isso é perigoso demais. Exatamente. Vamos a mais um áudio. O pastor Paulo Pereira manda um áudio aqui também para nós. Vamos lá. Paulo Pereira, ele cita aqui Coríntios, 1 Coríntios 14:3. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso querido bispo Emerson Viana, ao Wesley, aos pastores aí convidados, todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Viu? Que é o pastor Paulo da Igreja Evangélica Família em Cristo no Brasil. Que bom tê-los aí, viu? Eu aprendo muito aí com esse bate-papo dos pastores, do pastor Emerson. Eu tenho aprendido muito, viu? A pergunta é a seguinte, em relação a Jeremias 23:16, inclusive hoje é o que eu percebo nas igrejas, né? As pessoas, elas profetizam muito aquilo que está no coração.
Jeremias 23:16 diz isso. E não aquilo que é da boca do Senhor. Agora a pergunta é o seguinte, pastores, me ajudem aí, viu? Porque eu quero aprender algo mais. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz que há necessidade de se ter a exortação, né? A consolação, a edificação, ou há necessidade de algo mais para que nós possamos acreditar essas profecias. O que está dizendo lá em 1 Coríntios 4, versículo 3, ou se tem 1 Coríntios 14, versículo 3, ou se tem algo mais que a gente possa ver que realmente é de Deus. Amém? A gente vê muitos no meio evangélico hoje viajando, né? Dizem aquilo que Deus não disse. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço aí, viu? Valeu, pastor Paulo Pereira. Eu vou agora ao pastor Everton. Pastor Everton, eu tenho já que ele perguntou para nós três, eu tenho uma noção bem clara acerca disso, né? A Bíblia cita lá em Hebreus que, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais e os filhos pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, o Senhor Jesus, a qual nos trouxe toda a revelação bíblica, né? A partir do momento que eu trago uma revelação que está fora da palavra de Deus, né, que não tem ali um respaldo bíblico para eu falar sobre isso, como ele cita aqui, né, 1 Coríntios 14, 3, eu acho que a pessoa tem que ficar atenta acerca disso, né, porque o que vale é a palavra. E lá no passado mesmo, muitos profetas traziam essas falsas revelações, dizendo que Deus havia enviado quando Deus não enviou. Então é muito importante que a pessoa esteja atenta a isso. Qual é a sua opinião sobre a pergunta do nosso amigo aí, o pastor Paulo Pereira? É verdade, ele citou 1 Coríntios 14, 3, que na verdade é a base do propósito da profecia, né? A profecia que está dentro ali daquilo que nós classificamos como dons de locução, ela é uma mensagem que é recebida por este canal, por esse instrumento, né, de Deus aos homens, de uma forma sobrenatural, com o objetivo sempre de edificar, de exortar e consolar, ou um dos três, ou os três juntos. E sempre é no sentido de trazer luz a algo que está oculto, com o objetivo primário, então, da edificação por parte de Deus para a igreja. E essa profecia, conforme 1 Coríntios 14, 29, ela precisa ser julgada, né? Esse é um dos parâmetros para que a gente possa saber se algo veio da parte de Deus ou não. Precisa necessariamente ter um respaldo bíblico, como bem o bispo colocou, né? Tanto é que Gálatas 1, 8, 9, o apóstolo Paulo ele já advertia a igreja de Cristo dizendo assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então qualquer tipo de palavra que destoe daquilo que a Bíblia coloca como norma, como doutrina para o cristão, aquilo não é proveniente do Senhor. Então nós precisamos levar aquela mensagem ao escrutínio da palavra. Precisa haver uma análise, precisa haver uma crítica. Nós não podemos simplesmente aceitar absolutamente todas as coisas que nós ouvimos, independente de quem seja. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, ainda que nós mesmos, e quem é que tinha mais autoridade apostólica do que Paulo, né? Tanto é que ele foi o doutrinador da igreja. Então, até ele não estava ali livre, isento de cometer erros, de cometer equívocos, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Está certo. A Rita de Cássia, o pastor Luciano Scala, ela fala assim, assim, ó, gostaria de saber, recebo uma profecia, mesmo quando é a minha situação, eu vou na palavra, e quando a revelação está firmada na palavra, eu ainda peço a Deus a confirmação e espero ele trazer a resposta. E aí eu confirmo se a revelação é de Deus ou não. Está certo, né? Então, ela recebe a profecia aí ela vai na palavra ver se aquilo que a pessoa profetizou está de acordo com a Bíblia. Sim, depois ela vai e ora a Deus para que Deus faça então a vontade dele, para que confirme. Claro. E aí ela sabe se a revelação é bíblica ou não. Não, tá certo, eu entendi. Esse é o caminho, né? A gente recebe a palavra, a profecia. Essa profecia está de acordo, porque isso é muito importante também. Deus, ele não vai entrar em contradição com a sua palavra. Eu não penso assim, né? Deus vai dar uma profecia que está em desacordo com o caráter de Deus. Deus vai dar uma profecia para mim, isso é um problema. Então, a pessoa deve sim usar a Bíblia como um parâmetro, se isso é bíblico, né? Se isso não está em contradição com a Bíblia,
uma vez que aquela pessoa fez isso, é claro que ela tem que orar, Deus confirma, cumpra, né? Isso é o segundo passo, que é um processo importantíssimo que muitos não fazem, né? Muitos não buscam isso e depois ficam frustrados. Ah, porque Deus falou, mas tem certeza que foi Deus que falou? Ou não era algo que você estava querendo ouvir? Ou não foi um falso profeta, né? Pastor Everton, a Dulce Góes aqui, ó, acabou de mandar a sua mensagem aqui no YouTube. Ela fala assim: bom dia, bispo, bom dia, pastores. A minha amiga está com a filha entubada, água no pulmão. E o pastor da igreja dela, que ela frequentava, disse que Deus está cobrando dela porque ela saiu da igreja dele. E ela está muito perturbada por causa disso. E aí? É Deus pesando a mão porque ela saiu do ministério dele. Então quer dizer que quando a pessoa sai de uma igreja e vai para outra, Deus pesa a mão e põe a pessoa doente, entubada no hospital? É muito complicada a situação, né? Eu volto a dizer, é temerário a gente fazer uma análise aqui de certas experiências. Eu creio que Deus é soberano e ele pode fazer absolutamente todas as coisas. O que eu creio é que Deus, ele inevitavelmente não foge de certos padrões que ele já estabeleceu nas Sagradas Escrituras. Essa é uma questão bastante complicada, delicada, né? Será que Deus realmente ele pune alguém por não estar fazendo a sua vontade? Ou, nesse caso, por não atender o chamado da maneira com que se esperava? É difícil a gente analisar, né? Será que realmente foi o erro da moça? Será que há uma intenção, né, ruim da parte desse pastor? É complicado a gente lidar com essa situação. Mas, ao meu ver, eu creio que isso, embora seja possível, ao meu ver, isso não seria um padrão. Eu não posso afirmar categoricamente que o pastor estaria com a razão. Então é difícil a gente lidar com essas situações, né? Mas eu creio que não. Eu creio que não é o caso. E engraçado, né? Que o pastor, ele traz um julgamento porque a pessoa saiu da igreja dele, né? Porque então. ela deixou de virar... Joga pra mim essa pergunta. Deixa eu responder essa pergunta. Porque ela não é uma... Porque se ela falasse, se o pastor ainda falasse: ô irmã, pô, você saiu da igreja, você tá vivendo no mundo, foi pra prostituição, você tá sendo drogada. Não, ela simplesmente não frequenta mais a igreja dele, está frequentando uma outra igreja. Né? E aí tá com esse problema e o pastor mandou o recado, ó, isso é a mão de Deus pesando porque você largou o meu ministério, porque você largou a minha igreja. Pastor Luciano, fica contigo. Bispo, pelo amor de Deus, isso é... Olha, existem pastores que não sei nem se deve ser chamado de pastores, existem líderes aí que se utilizam de uma autoridade, né, pelo fato de estarem na frente de uma igreja, se é que pode se chamar de igreja, e usa de uma covardia disso. A pessoa está numa condição dessa e se utiliza disso. Olha, você está aí porque Deus está pesando a mão, porque Deus está te castigando. Que isso? Isso não é evangelho. Eu desconheço esse Deus que trabalha, que lida desta forma, né? Eu desconheço. Eu vejo isso como muitos líderes se aproveitando de uma condição da pessoa estando vulnerável, precisando de ajuda, de oração, de apoio. O líder se utiliza disso para dizer: ó, tá vendo, vocês são da minha igreja. E às vezes pega esse discurso, bispo, e fala assim: ó, e vocês que estão aqui, ó, vê aí, ó. Tá vendo? Ó, a justiça de Deus. Vira até modelo, pra mim, ô pastor, eu vou até mais fundo, é um perturbado, tem problema psicológico. É uma pessoa que precisa urgentemente, esse pastor precisa procurar um psiquiatra, um médico. Exatamente. Ele precisa fazer um tratamento psicológico, ele tem sérios distúrbios mentais. Né? Porque é uma coisa totalmente antibíblica, antiética. Pelo amor né? de Deus. Porque a pessoa simplesmente ela tem o direito de ir na igreja que ela quiser. Eu tenho um membro lá, se ele quiser começar a ir na igreja do pastor Luciano, amanhã é membro, vai com Deus. Você achou melhor lá? Você acha melhor? Pastor Luciano, tem um membro lá que quer ir lá na igreja? Ótimo, é decisão sua, você está ciente, claro. Agora, aí a pessoa tropeça na rua, tá vendo? Saiu da minha igreja, aí ó o que aconteceu. Se vocês saírem também, é o que vai acontecer, vocês vão quebrar a perna. Entendeu? Então isso aí é uma coisa do espiritismo. Espiritismo tem olha, isso. Você tirou a palavra da minha boca. Quem se utiliza disso são muitas outras doutrinas religiosas que colocam essa situação de medo. Olha, se você sair daqui... Grupos sectários, né? Se você sair daqui, ó, vai acontecer tal coisa com você. Eu falo isso porque minha mãe participou há muitos anos, né, de outros grupos religiosos e ouvimos isso no momento que nós nos convertemos. Tá certo. Tem um áudio aqui do Freixas, né? Põe o áudio do Freixas aí, ele pergunta aqui sobre adivinhação do final dos tempos. Muito legal essa aqui também tava faltando essa pergunta aqui, por isso que os nossos ouvintes ajudam aqui na nossa programação. Vamos ouvir esse áudio? Bom dia, pastor Hermes, aqui é o Freixas de Vila Guilherme.
Vamos lá. A Bíblia diz que nem Deus, nem Jesus sabe o final dos tempos. Porém, ele deixou vários sinais, como a parábola da figueira e entre outros. Eu queria saber se algum homem nos dias de hoje fizesse os cálculos, data de Israel, essas coisas tudo aí, adivinhasse o final dos tempos, pelo menos o fim dos tempos, seria uma adivinhação? Ou é possível que isso possa acontecer? A pergunta é essa. Tá aí a pergunta do Freixas, inclusive o pastor Luciano agora parou, né? Mas quando eu era adolescente, eu era jovem, geralmente a igreja adventista do sétimo dia, eu parava ali para pegar ônibus, era adolescente, ia para casa e tava ali todos os cálculos adventistas sobre a vinda de Jesus, que ia acontecer no ano 2000, muitas igrejas profetizaram, né? Em torno do ano 2000 e colavam panfletos, folhetos nas ruas. É possível saber uma coisa que até Jesus falou que nem ele em carne saberia, né? Isso. Somente o Espírito, somente o Pai sabia, sobre a volta de Jesus? O bispo falou uma coisa aqui importante. Jesus em carne, ele encarnado aqui. Né? Jesus sabe hoje? É claro que sabe. Né? Deus, o ouvinte até colocou, Deus não sabe. Deus sabe, claro que sabe. Mas é impossível o homem calcular. Não tem como. Nós já ouvimos vários sectários dizendo Jesus vai voltar em tal ano, e todas as profecias, Nostradamus e todas as outras caíram por terra. Então não tem como nós determinarmos o ano que vai ser, se vai ser de dia, se vai ser de noite, até porque de dia aqui é de noite lá, se vai ser na semana, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, não tem como saber. Tudo aquilo que falarem, determinando o dia, ano, a hora, tudo isso foge, porque isso não está nas Escrituras. Nós temos que ficar atentos, porque ele virá como ladrão. Então, se vem como ladrão, nós não sabemos dia, nem hora, nem momento algum. Pastor Everton, a Rússia já ameaçou aí, né? Que se continuar enchendo as paciências dela, se bem que é ela que tá enchendo as paciências dos outros, né? É assim, eu cutuco meu vizinho, toco o som alto e se ele se revoltar, eu falo que eu vou explodir a vila inteira, né? A Rússia já falou aí que vai tacar bomba atômica aí, vai acabar com o mundo aí, tá ameaçando, né? Então pode ser que estamos chegando ao final, né? Aliás, não se esqueça, né? Em 2033 nós vamos chegar aos 2000 anos da morte de Cristo, né? O nascimento dele já se deu no ano 2000, mas a morte vai se dar no ano 33 e meio, mais ou menos. Olha, quem sabe não é um número profético, né? Quer jogar na... Tu dizes. Quer jogar na Mega Sena, no número 33? Pastor Everton. O bispo tá dizendo um ano, bispo? Eu não sei de Quem sabe, hein? Quem sabe, né? E aí, o que o senhor acha dessas profecias? Eu fiquei sabendo... mas isso, a gente tá aqui brincando, mas alguns anos atrás... foi o motivo da fundação de muitas igrejas. Tem igrejas que só existem hoje porque profetizaram a vinda de Jesus, a volta de Jesus, deu tudo errado. Por exemplo, as seitas como o Testemunho de Jeová existe por causa da vinda de Jesus. Eles começaram um movimento pequeno, começaram a garantir Jesus volta dia tal, as pessoas começaram a se livrar de bens, de imóveis, de coisas, porque Jesus vai voltar mesmo, deram tudo para a igreja enriqueceu e hoje existe no mundo inteiro. Então, isso... é parâmetro da existência de muitos ministérios. Qual é o seu pensamento sobre isso, pastor Everton? Nesses 2000 anos de história da igreja, a gente já viu cada coisa, né? Como dizem por aí, cada pataquada que eu vou te contar, né? Mas tem um texto maravilhoso no livro de Atos, Jesus falando aos seus discípulos, né? Ali no momento da sua ascensão, Atos 1, versículo 6, ele diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus respondendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, simplesmente, não compete a nós, apenas vamos aceitar, né, o tempo. Quem domina, quem controla é Deus, ele sabe exatamente de maneira perfeita como faz,
quando faz. Então, é claro, o mundo já está vivendo aí alguns indicativos do retorno de Cristo. Nós que somos cristãos genuínos, nós ansiamos por este momento, que vai ser o momento da nossa reunião com Ele, o momento onde nós receberemos um corpo glorificado, onde aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, onde nós estaremos para sempre com Ele, né, vivendo por toda a eternidade. Então, a volta de Cristo para nós é esperança, mas é como bem disse o pastor Luciano, né, Ele virá de uma maneira inesperada. Então, que nós não fiquemos aí preocupados, né, com essas coisas especulativas de quando será, de como será, fazendo cálculos e mais cálculos infindáveis, porque Ele já garantiu que ninguém saberia a volta, e é assim que nós devemos viver. Está certo, nós vamos a um break rapidinho. Você que está aí me assistindo, me ouvindo na rádio, nas emissoras aí do Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, você pode fazer um favor para mim agora? Você quer ajudar financeiramente a nossa igreja? Entra lá no YouTube, você vai clicar no YouTube Amor e Graça. Aí você vai ver a nossa live, dá um joinha lá para nós, dá um like lá para nós. Ó, já estamos aqui, deixa eu ver aqui com 68, esse aqui tá desatualizado, deixa eu atualizar ele aqui agora. Nós estamos aqui com quantos, Wesley? 86 likes, vamos chegar a 200 likes? Quem pode ir lá no YouTube, entrar no YouTube, no nosso canal, dá um joinha pra nós lá, Amor e Graça, entra no canal aí pra você dar essa força pra gente. Depois do break, voltamos para as últimas considerações aqui dos nossos convidados, temas de hoje, revelações, adivinhações contrárias à Bíblia. Vamos lá? Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. ZYM 681. 102.1 MHz, Arujá, São Paulo.
Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, olha, ficaram duas perguntas aqui antes do nosso break, né? Que nós vamos colocá-las aqui agora rapidinho, porque eu tenho minhas perguntas finais aqui para os nossos convidados. Nós temos um áudio lá de Curitiba, que é da Emiliana. Nós vamos colocar o áudio da Emiliana lá de Curitiba e o último texto que nós vamos ler aqui, daqui um pouquinho para você, lembrando que o tema hoje, profecias, revelações e adivinhações contrárias à Bíblia. Só que eu dei lá 5 minutinhos para você fazer as suas perguntas no nosso break anterior, né? E aí as pessoas não aproveitaram. Agora são as minhas últimas perguntas que eu tenho aqui para os meus convidados. Como essas duas ficaram para depois, nós vamos colocar. Vamos começar pelo áudio da Emiliana? Toca aí o áudio da Emiliana. Bom dia. Bom dia, bispo, tudo bem? Bom dia aos pastores, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de saber como a gente pode saber quando a revelação é de Deus, do Divino Espírito Santo, ou quando é do inimigo. Tem como a gente saber? Essa é complicada, hein? Essa aí, pastor Luciano. Como é que responde isso aí? Porque... Discernimento, né? Então. Como ter esse discernimento? Porque todos vão vir falar que em nome de Deus, em nome de Deus. Por exemplo, até aqui, no julgamento de Mateus, que Jesus fala, ele fala desse julgamento, a pessoa já no julgamento da vida eterna. E eles vão falar assim, mas eu profetizei em teu nome expulsei demônios, teu nome eu fiz milagres. Como que a minha profecia não é de Deus? Ou seja, os próprios caras que profetizavam estavam requerendo diante de Deus a salvação, porque eles profetizaram em nome de Jesus. Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou seja, nem o homem, muitas vezes, que está profetizando, que está fazendo essas coisas, ele não sabe que ele não está sendo usado por Deus. Ele pensa que ele está sendo usado por Deus. Porque como o senhor falou, como o pastor Everton falou, o cara é sensitível, né? Ou tem informações, ou ele é pleno de informações, ele sabe muito bem das coisas, ele consegue ler rostos, ele consegue ler fisionomia, né? Por exemplo, eu tenho certeza, o senhor olha para uma pessoa que usa droga, o senhor detecta na hora. O senhor trabalha tanto com pessoas que usam droga, que só a conversa daquela pessoa, o senhor pode não falar para ela, mas o senhor fala, esse cara usa droga. Esse cara eu tenho certeza que ele é drogado, né? Porque o senhor já tem experiência com isso. Então o pastor, ele passa a ter essa experiência. Aí ele começa a achar que isso é dom de Deus, e amanhã ele vai para o julgamento e fala assim, mas espera aí, eu profetizei em seu nome. Né? O senhor, por exemplo, todos os drogados que eu vi, eu sabia que era drogado, né? Ou seja, um dom que você teve sensitivo de perceber uma situação. Ou um feeling, né? É um feeling? É exatamente isso, um feeling. O senhor tem aquele feeling de perceber e o senhor usa isso como uma revelação de Deus e acaba não sendo de Deus, né, pastor? Discernimento espiritual. A profecia tem que estar de acordo com as escrituras, ela não pode contradizer, se contrapor às escrituras, né? O pastor Everton colocou uma situação que é você sentir no teu espírito, né? Tem gente que fala no coração. O que seria isso? Você vai sentir a confirmação da parte de Deus, ainda que seja uma exortação. Tem gente que não gosta de ser exortado, mas quando é exortação, Paulo vai dizer isso lá na segunda carta aos Coríntios, que a tristeza que vem de Deus, né, ela traz vida. Então, ainda que seja uma exortação que me deixe triste, eu tenho a confirmação aqui na minha alma, que testifica que foi de Deus. Então você vai buscar o discernimento espiritual, tem que estar de acordo, tem que estar ancorado na palavra de Deus, você vai sentir o testificar, né? E em último lugar, a profecia de Deus, o que acontece? Ela se cumpre. Então isso são os critérios que nós podemos utilizar. Está certo. O pastor Everton e pastor Luciano Scala, eu vou fazer então minhas perguntas, eu vou aproveitar
que a Michele fez uma pergunta igualzinha que eu ia fazer para vocês. Então eu já começo agora no terceiro bloco, fazendo aqui minhas últimas perguntas para os nossos convidados. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre profecias, revelações e adivinhações contrárias à Bíblia. A Michele pergunta exatamente o que eu ia perguntar para vocês. Bispo, por que antigamente os profetas, quando faziam uma profecia, eram punidos e apedrejados? Ou seja, profecia no passado, o pastor Everton principalmente, que é teólogo, estudou muita Bíblia, ele sabe disso, mas o profeta, por que Elias foi lá e matou todos os profetas de Baal? Porque se fosse testificado que o profeta era falso, que a profecia era falso, a pena era a morte, né? A pessoa pagava com a morte. Por isso que Elias teve esse direito. Ele falou, olha, eu comprovei que o meu Deus é o verdadeiro Deus e esses são falsos profetas. Quando ele comprovou isso, ninguém podia se levantar. Elias matou 1 a 1 porque foi dada essa ordem. Isso era lei. A lei tinha que ser cumprida. E aí a Jezabel ficou com tanta raiva e falou, você matou meus profetas, amanhã eu vou te matar também, porque eu sou autoridade e vou acabar com a tua vida. Então ela ficou com tanta raiva e ninguém pôde impedir Elias de matar os profetas. Mas não tinham soldados? Lá tinham soldados, mas eles tiveram que abaixar suas espadas e deixar, porque era lei. O falso profeta tinha que pagar com a vida. Aí, eu pergunto, hoje, pastor Everton, é fácil, né? O cara chega lá, faz a profetagem, né? Se der certo, deu, se não der, não deu, né? Se der dinheiro, se der, eu ganho dinheiro, se não der, eu não perco nada. E aí ela pergunta aqui, não tem que ter umas regras mais fortes, assim, na opinião dos pastores, contra essas falsas profecias? É assim mesmo? Então a pessoa vai lá, adivinha, faz coisa falsa, né? E fica por isso mesmo, não há lei para isso, não há impunidade, não existe nada. É complicado, né, essa situação. Né, pastor Everton? O nosso ouvinte precisa entender que todas as vezes que nós nos deparamos com o texto sagrado, nós não podemos descolar aquele contexto do seu momento histórico-cultural. Quando nós falamos nos profetas, nos moldes do Antigo Testamento, eles estavam debaixo de uma legislação, o senhor bem colocou, né? Em Israel havia a constituição daquela nação, que se tratava justamente da lei mosaica. E a lei mosaica, ela tinha alguns critérios de punição, inclusive, né? Por exemplo, homossexuais recebiam pena de morte, filho rebelde recebia pena de morte, filha de sacerdote que pecasse recebia pena de morte, adultério, pena de morte. Então aquilo fazia parte de uma constituição do Estado de Israel, né? Ali havia uma dispensação específica. Hoje há um outro modo de operar da parte de Deus, né? Hoje nós não temos mais esses critérios, porque nós não vivemos debaixo de uma teocracia, né? Diferente daquilo que acontecia em Israel naquele momento. Então, hoje, a maneira de nós usarmos os critérios é aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, como nós já dissemos em todo o programa aqui, né? A questão da análise da profecia, para ver se ela está de acordo com os parâmetros bíblicos, né? A questão da testificação no espírito da pessoa, como bem o pastor Luciano colocou, ainda que seja uma exortação, e isso está dentro do propósito da profecia, conforme 1 Coríntios 14:3, que está lá, né? Consolar, edificar e exortar. Às vezes é uma exortação. Muita gente não gosta de receber, mas sabe que é necessário, porque afinal o pai corrige, né, o filho que ama. Então, hoje, os moldes deste ministério, deste ofício profético, ele mudou, e os parâmetros para se analisar da mesma maneira. Tá certo, a Michele ainda complementa aqui, o pastor Luciano, hoje em dia é claro que não vamos apedrejar, mas por que? Ela pergunta aqui, as pessoas não têm preocupação de observar essas profecias, né? Se realmente elas são de Deus, se não são de Deus, se são falsas, etc. Então, as pessoas hoje, a grande verdade é que elas estão atrás de facilidade, viu? Elas não querem muito pensar, elas não querem muito ver, que as pessoas não leem nem a Bíblia. Se as pessoas lessem um pouquinho a Bíblia, elas não seriam levadas por essas falsas profecias e por esses ventos aí de revelações. Então as pessoas, elas estão atrás de comodidade. E são poucas pessoas que são criteriosas de ouvir algo e de analisar, que nem os bereanos faziam, né? Ouviam e depois iam lá ver se estava de acordo. As pessoas não, elas estão atrás da facilidade, do conforto, de ouvir algo, né? Elas não estão nem mais preocupadas em buscar, elas querem que o profeta busque por ela, revele para ela e ponto final. Então isso é responsabilidade daquele que é ouvinte, daquele que está ouvindo, daquele que está recebendo a profecia. Tá certo, vamos falar então sobre também, eu tenho uma pergunta aqui para os nossos convidados, sobre mudanças, né?
Nós tivemos aí um período, de Adão até Jesus Cristo, né, mais ou menos uns 4.000 anos, né? Ou seja, nesses 4.000 anos, quantos profetas nós temos? Quantos profetas apareceram aí da Bíblia, verdadeiros profetas, né? Nós tínhamos um profeta, 2 no máximo, né, em relação a cada governo, a cada geração, vamos dizer assim. E homens que sonhavam, né, pastor Everton? Quantos homens da Bíblia sonharam que realmente o sonho era dirigido por Deus, né? Nós temos Daniel, José, o senhor tem algum outro que o senhor conheça aí? Os homens que sonhavam, pastor Luciano? Parece que tem mais uns 2, né, que sonhavam, que tinham revelações através de sonhos. Tem aquela passagem daqueles que estavam, né, na passagem de Gideão, né, não Gideão, mas o inimigo, né, eles tiveram um sonho. Não tô me recordando demais, não. Então, vamos lá, poucos vamos citar 5. Vamos citar 5 homens que sonhavam, José e Daniel, são 2 que Deus revelava através de sonhos. E vamos citar aí, uns quantos profetas? Vamos chutar lá em cima, 50 profetas. Mas, poxa, 50 profetas em 4.000 anos de história bíblica do Velho Testamento. Hoje, como que tem profeta espalhado por aí? Tá cheio de profetas. Rede social, coloca lá. Rede social, meu Deus, são milhares e centenas e milhares de profetas. Sendo que naquela época, né, talvez você só, não, bicho, mas é outra época, assim, mas espera um pouquinho, naquela época precisava de profetas porque não tinha palavra. Quem que tinha acesso à Bíblia? Hoje eu tenho acesso à Bíblia, pastor Everton tem acesso, todo mundo tem acesso. Naquela época ninguém tinha acesso e Deus falava através dos profetas. E mesmo assim você encontra 1, 2 por geração, né? Quando Israel se divide ali, tem a divisão de Israel, então passa a ter um profeta que sempre aparecia lá em Israel, outro que aparecia em Judá, então nós tínhamos ali 2 profetas ali por geração, né? Que duravam ali 20, 30, 40 anos, sempre aquele mesmo profeta, Deus destituía e colocava outro no lugar. A Bíblia cita, como até o irmão já citou aqui, em Jeremias 23, né? Nós temos aqui a palavra, inclusive acerca do sonho, né? Onde Deus fala assim, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Veja bem, pastor Everton, numa época em que o sonho era uma profecia de Deus. Sinal. Mas o profeta Jeremias falava, o profeta que tem sonho, pelo amor de Deus, gente, conte apenas como sonho. Que já pensou se a gente ficar trazendo sonhos, né, aqui puxa vida, a gente sonha cada vez. Se o senhor sonha bobeira, pastor Luciano? Eu sou uma pessoa, bispo, que não sonha. É muito difícil sonhar, muito difícil sonhar. Tem um sono profundo. O senhor não ronca não, né? Ronca? Porque geralmente quem não... Não ronco não. Geralmente quem não sonha tem um sono pesado, né? Eu durmo como um anjo, dizem. Dorme, apaga e só acorda no outro dia. Quem tem sonho mais leve, sonha. E vem cada sonho, cada bobeira que a gente sonha, né? E aí, na Bíblia está escrito, quem tem sonho, conte apenas como sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade, pois que tem a ver a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha a palavra de fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam, Deus disse. Eis que sou contra esses que profetizam sonhos mentirosos, dizendo que o Senhor contou. E em suas mentiras, leviandades, e fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Também proveito nenhum trouxer a este povo, diz o Senhor. Outra coisa muito comum, né, pastor Everton, e depois fazer essa mesma pergunta para o pastor Luciano, são os irmãos que têm as revelações através de sonhos. Isso é mais uma coisa assim mais antiga, né? Eu me lembro que uma vez eu conheci uma vizinha lá da minha mãe, da Assembleia de Deus, aquela assembleana tradicional, e um dia ela conversando comigo falou, é que eu nunca sonhei com você, hein? Porque Deus fala comigo através do sonho. E quando eu sonho, é porque é Deus que está falando. Ou seja, ela sonhou, Deus estava falando com ela. E nós temos aí um índice assim, vamos dizer, de Adão até Jesus, de 3, 4 pessoas, 5 no máximo, que tinham revelações através de sonhos. Como fica essa questão do sonho, ô pastor Everton? A gente pode
acreditar nos nossos sonhos. Eu sonhei, então é revelação de Deus. Deus falou comigo através de um sonho. E principalmente quando a gente sonha assim, um negócio, por exemplo, eu tô lá dormindo, eu sonhei que o pneu do meu carro tava furado, né? Em homenagem ao pastor Luciano. Sonhei que o pneu do meu carro... Acordei, o pneu do meu carro tava furado, rapaz. Deus falou comigo através de sonho. E aí? Pastor, isso te diverte, né? A risada dele é boa. Porque... Eu tive um sonho no começo do mês. Que o Palmeiras ia ser campeão mundial. Dia 3 de abril. Não, calma. Dia 3 de abril eu tive um sonho. Dia 3 de abril. Estão falando que vão cortar meu áudio ali. Estão me ameaçando ali. No dia 3 de abril eu tive um sonho de que haveria uma virada, entendeu? Uma virada na nossa vida. Virada histórica. Realmente aconteceu. Bom, mas foi profecia, revelação do Senhor? Aconteceu. Mas as pessoas se apegam muito. Ou foi apenas o desejo do seu coração que entrou no sonho? E quando a gente quer muito uma coisa... Eu não sei discernir, mas aconteceu o que eu sonhei. Por exemplo, quer ver um sonho que todo mundo já teve? Todo mundo aqui já foi apaixonado por alguém, já sonhou com aquela pessoa, e ela veio no sonho. Com essa que eu sonhei, eu casei, hein? Então, tá vendo? Até hoje. Olha, sonhou Foi profético. Ficou apaixonado, sonhou e casou com ela. É que o nosso inconsciente, né, Bispo, ele vai mandar essas informações pra gente. E o problema é quando a pessoa se apega e ela acredita que tudo aquilo que ela sonhou é uma revelação de Deus. É o extremo. Isso é muito sério. Então, Deus pode falar através de sonho? Sim. Resposta é sim, claro. Tem exemplos na Bíblia? Claro que tem. Mas não são todos os sonhos que nós devemos considerar uma revelação de Deus. Isso é muito sério. Existem pessoas que se apegam nisso, tomam decisões na vida depois de terem tido um sonho, uma suposta revelação através de um sonho, e na verdade não tinha nada de Deus. Na verdade, foi um sonho, um inconsciente da pessoa. A pessoa estava ali durante o dia recebendo aquelas informações no seu inconsciente. Quando ela foi dormir, né, Bispo? Acabou que ela sonhou. E acaba depois acreditando nisso, né? Eu sonhei, aconteceu, então Deus fala comigo através de sonho. E todo sonho para ela passa a ser revelação de Deus. Aí mora o perigo, né pastor Luciano? Pastor Everton? É como eu disse anteriormente. Quando nós vemos a atividade profética da igreja primitiva no Novo Testamento, a gente vê que aquilo era esporádico, aquilo não era corriqueiro. Então, eu acredito sim, tanto que sonhos e revelações estão dentro daquilo que o apóstolo Pedro disse que seria um cumprimento de uma promessa, né, de Joel. Então, eu creio que sim, nós teremos visões, teremos sonhos, e eles serão, em certo sentido, proféticos. Por exemplo, Ananias, quando ele ficou sabendo do apóstolo Paulo, que ele deveria ir lá, né, pregar a palavra, realizar o milagre, porque o Paulo lá estava cego e etc., e orar pela vida de Paulo, ele recebeu essa mensagem da parte de Deus através de uma visão. Quando Paulo ele teve que decidir para onde ele ia em uma de suas viagens missionárias, ele disse que à noite ele recebeu uma visão de um homem, né, de um varão que apareceu a ele dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então eu creio que sim, isso pode acontecer. Que Deus pode, né, pastor Everton? Ele pode usar até um burro para falar com a gente, como João para falar com exemplo. Exato, com certeza. Agora, não podemos levar isso como uma regra para nossa vida. Não, Deus me mostrou algo em sonho, então é certo de que ele vai fazer. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele sonhou, ele foi dormir e sonhou com o pai, que o pai estava passando mal. Aí voltou a dormir, voltou o sonho com o pai de novo. A terceira vez sonhou novamente. Ligou para casa. Aí ligou para casa, a mãe tá desesperada, já ia te ligar, meu filho, teu pai tá passando mal. Ou seja, Deus ele pode usar as ferramentas que ele quiser. Sim. Mas qual é a chance disso acontecer? É muito raro, é só num caso como esse, avisar, corre lá, socorre teu pai. Bem específico, teu pai tá morrendo, então ele vinha um anjo para trazer essa questão, né, pastor Luciano? Uma outra coisa, bispo, que eu queria falar, o bispo estava falando aqui do pai, eu lembrei de algo aqui importante. Pessoas, bispo, que sonham com pessoas mortas. Que isso também acontece. Eu sonhei, né, que o meu fulano lá, o meu pai, o meu avô, minha avó falava comigo no sonho. E a pessoa está falecida. Será que é a pessoa se comunicando comigo? Não. A pessoa que morreu, ela não vai se comunicar com você. A Bíblia fala que é uma vez só que nós vivemos, daí depois vai ao juízo. Então, não existe como você se conectar com alguém morto. Mas foi um sonho. Ainda que seja um sonho. Perfeito. Não existe essa possibilidade. Aí tá certo. Não é porque o senhor sonhou que o Palmeiras ia ganhar de 4-0 do São Paulo, que isso é uma profecia, pastor Everton. Deixa eu tirar, mas isso é da carne, me desculpa, velho. Tudo bem, mas a noite do dia 3 se cumpriu o sonho. Então.
Aí o senhor vai ficar acreditando em sonho. Qualquer dia o senhor sonha que vai ganhar, perde, aí o senhor puxa. Não tem áudio do ouvinte, não? Meu sonho foi frustrado, né? Que coisa. Bom, minha última pergunta aqui para os convidados é: pastores que dizem saber que tem tantos irmãos no culto que sofrem de tal coisa. E aí, essa questão que é a última, né? Que eu pensei que iam perguntar. Essa do sonho, eu pensei que iam me perguntar e deixei pra última. Falei, alguém vai perguntar alguma coisa do sonho. Quando nós estamos falando de profecias, revelações, adivinhações, é óbvio que o sonho entra, porque ainda são muitas pessoas que creem 100% na estatística do sonho. Se eu sonhei, vai acontecer. Se eu sonhei, é revelação de Deus. Tem pessoas que têm um sono pesado, como o pastor Luciano, e elas falam assim, se eu sonhar, é porque Deus me revela alguma coisa. Deus está revelando. E na realidade, o sonho está escrito na Bíblia. O profeta que tem sonho. Na época dos sonhos, Jeremias fala, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele que está minha palavra, fala minha palavra com a verdade. Então 99,999% é apenas um sonho. Mas é lógico, como disse o pastor Everton, o pastor Luciano, se Deus quiser falar com a gente, ele fala, ele pode até aparecer na nossa frente para falar. Isso aí é bíblico. Quantas pessoas... Lembrei de Jacó, Jacó. Ele chegou e Deus apareceu para Jacó para falar. Então, se ele quiser falar com a gente, ele fala do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. Porém, o sonho deve ser considerado, em primeiro lugar, apenas um sonho. E a palavra de Deus, sim, essa deve ser testificada com verdade. E aquelas pessoas que ficam, né? O Senhor me revela, que também faltou aqui no nosso programa, a gente não pode encerrar o programa sem isso. Tem pastores assim, né, que chegam ali no culto e tem um momento da revelação. Então o Senhor me revela que tem 20 pessoas aqui que Deus vai curar nesta manhã. Engraçado, Deus escolheu só 20, né? A igreja inteira está doente, mas Deus escolheu 20. Aí o pastor escolhe os 20 vem aqui na frente. Deus me revelou que tem 10 pessoas aqui que estão com problema no casamento. Vem aqui na frente que nós vamos fazer a oração da cura. Então vamos lá os 10. Às vezes tem 12, mas os outros 2 não podem ir, porque são só 10 que Deus revelou que vai ser curado, que vai ser liberto naquela questão. E o pastor faz a seleção, né? Isso também é muito comum. Sim. E aí, como é que fica? Que vocês acreditam nisso, não acreditam? Como é que é essa situação? Pastor Luciano Scala. Deus pode revelar, né, bispo? Deus, ele é multiforme. Mas claro. Só vai dar cura para 20? Então não é, Jesus não curou todos, então. Ele levou sobre si nossas dores, carregou nossa enfermidade. Parcial, né? Mas só os 20 que vão ser curados? Aqueles que foram escolhidos, então? Então, assim, eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso, porque Deus pode revelar, Deus pode curar, né? Quantos ele quiser. E se Deus quiser curar apenas 1 ou 2, nós temos exemplos na Bíblia que Jesus não curou todos, né? Nós temos o exemplo lá do tanque de Betesda, tá lá em João capítulo 5. Eu acho que, não sei se os outros foram curados, né? Então Jesus pode fazer. Mas o que nós temos visto hoje em dia, e aí tá o extremo, é justamente lugares que não tem nada de Deus. Que se coloca no atacado assim, às vezes coloca até em relação a dinheiro, a oferta. E vocês que estão aqui, bispo, vocês vão trazer uma oferta X, né? E dá a impressão que é a oferta que vai fazer o negócio de quebrar. Daí que, como diz, né? Aí que mora o perigo. Tá certo. Pastor Everton? Eu concordo com aquilo que o pastor Luciano colocou. Eu creio que Deus é soberano, ele faz, né, ele tem os seus meios para agir. O problema é quando nós colocamos certas experiências como essa como um padrão. Não, Deus só opera assim. É engraçado que existem certas igrejas, certos líderes, que parece que eles seguem esse tipo de modelo, né? Já começa o culto, ele já sabe como que vai fazer, e parece que aquilo segue um padrão. Todo culto basicamente acontece esse momento, onde Deus revela para aquele líder, para aquela pessoa, e ela faz basicamente do mesmo modus operandi, né? Aquilo vai se tornando um estereótipo, e eu creio que não é dessa forma que Deus opera, né? Todas as operações de Deus, até aquelas que estão atreladas aos dons espirituais, elas são debaixo da soberania de Deus. Eu acho que isso chega até a quebrar a fé da pessoa, né? Sim. Porque ela chega lá na igreja e fala assim, puxa vida, eu vim aqui com uma fé, com uma certeza que ia ser curado, mas esperando por algo não foi revelada pelo pastor, então não vou ser curado e... Não foi abençoado. E acaba ela achando que não foi abençoado. Então, bom, então não chegou a minha vez, vamos ver um dia, quem sabe o pastor me revela aí e eu vou ter minha cura. Que ele falou só 10 e quando eu levantei a mão ele falou, não, tem pastor que escolhe ainda, não, é você, irmã, você. Por isso que muitas pessoas falavam que tinha...
coisa por trás disso. Chegaram até a levantar-se. Eu, pelo menos, nunca vi isso, né? Mas tem pessoas que falavam que tinham pessoas que eram pagas para contar ali as suas curas pela escolha do pastor. O pastor escolhia quem ia ser curado. É você. Um modelo já muito antigo. Lá da época do filme do Steve Martin, lá que ele era pastor, que ele já pagava as pessoas, né? Ele passava-se por pastor, que ele pagava as pessoas para dar esses testemunhos. Então isso aí ficou muito, nos anos 70, 80, isso ficou muito claro aí nas igrejas, né? Isso ficou muito com o pé atrás. Eu basicamente nunca vi alguém receber um dinheiro para se passar por paraplégico, por encadeirado, nunca vi isso, né? Figurante, eu nunca vi. Mas muitos falam que existe, né? Então eu também não sou Deus para saber se existe ou se não existe essa questão, mas é exatamente por causa dessa questão do pastor escolher quem que vai ser curado hoje e quem não vai. Então eu escolho você. Ah, então tem coisa aí por trás. Por que eu tô doente? Então Jesus não levou a doença de todos? Quer dizer que eu chego aqui com fé, não posso ser curado? Então sempre teve esse ponto muito forte. Eu quero agradecer a presença do pastor Everton Alves, pastor Luciano Scala, que estiveram conosco aqui na programação de hoje. Falamos sobre profecias, revelações, adivinhações. Se você quiser pegar este programa, ele está no YouTube, né? No YouTube, você entra no canal do YouTube, procura lá Amor e Graça, e você vai assistir o programa. Ó, estamos com 132 likes aí, eu quero chegar a 200. Gente, vamos chegar a 200, ajuda a gente aí, ó. Agora 140, ó, só de que eu falei que já foi para 140 likes. Quem tá me ouvindo aí que pode entrar, bispo, eu posso entrar no canal Amor e Graça agora no YouTube e dar um joinha. Mais 60 pessoas, poxa, nós temos 60 pessoas assim de letra, né, que estão ouvindo a nossa programação. Às vezes, ó, nós temos que pagar a emissora de rádio hoje, e às vezes você fala assim, pô, bispo, é condição financeira para ajudar, hoje eu não tenho, mês que vem eu prometo que eu vou ajudar, vou contribuir para a rádio, mas eu posso dar um like lá para ajudar, para monetizar, porque o Google, depois ele deposita um dinheiro lá para a igreja, né? Chega a receber aí cerca de mil reais por mês, né? 1.200. Então você vai dar essa ajuda pra gente dando o seu like lá. Entra lá no YouTube, dá o seu like lá pra nós, estamos com 140, é só você dar o seu joinha, Amor e Graça, tá? Você entra no canal Amor e Graça, dá o seu joinha pra nós. Vamos começar com o pastor Everton. 5 minutos, pastor Everton, para suas considerações finais sobre o tema e também os endereços onde a pessoa pode encontrar o pastor Everton, as mídias sociais. Vamos lá, a partir de agora, 5 minutos. Maravilha. Bem, a profecia, ela é extremamente importante para a edificação das igrejas atuais, né? O texto de Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, o povo perece. E 1 Tessalonicenses 5:20, o apóstolo Paulo, ele nos alerta que nós não deveríamos desprezar as profecias. Durante o programa nós falamos aqui, né, de como identificar uma falsa profecia. E aqui eu até gostaria de pontuar algo que quase nós não debatemos, que na verdade é uma quebra de paradigma, de um certo estigma que existe no nosso meio, né? Geralmente as pessoas falam muito, você pode julgar a profecia, mas não o profeta. Nós precisamos ter um pouquinho de cautela quando fazemos uma afirmação como essa, né? Porque olha que interessante, Mateus 7:15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. 1 João 4:1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando nós falamos de julgar, as pessoas até têm uma certa ojeriza com esse termo, mas quando falamos de um julgamento, não é da pessoa em si, né? Mas é daquilo que ela evidencia através das suas obras, os frutos, né, das suas obras. Então, é justamente eles que devem ser analisados. Nós fazemos uma análise criteriosa de quem é esse sujeito. Porque, é claro, Deus pode usar qualquer pessoa e nenhum de nós estamos isento de erros, de cometermos pecados, todos nós somos pecadores. Não é porque alguém é usado por Deus que essa pessoa está isenta de cometer erros, não, claro que não. E também não é porque uma pessoa é usada por Deus que isso seria um atestado de aprovação da parte do Senhor, né? Porque nós vemos homens
pela Bíblia, sujeitos às mesmas paixões, né, às mesmas dificuldades que nós temos hoje, que foram tremendamente usados por Deus. Mas não necessariamente esses homens foram diretamente aprovados pelo Senhor por algum milagre que foi usado para realizar, por uma mensagem que essa pessoa foi usada por Deus para transmitir. É claro que não. E nós também vemos homens de Deus que, embora falhos, mas que procuravam se consagrar ao Senhor e que eram verdadeiros profetas de Deus. Então precisamos sim fazer essa análise. Claro, nunca julgar a pessoa, porque isso daí compete ao Senhor, mas nós precisamos fazer uma análise dos frutos que essa pessoa tem demonstrado no decorrer do seu ministério. Isso vai evidenciar se aquela profecia é da parte de Deus ou não. Outra coisa que pontuamos também é em relação se essa profecia ela está de acordo, né, com a palavra de Deus. Até citamos aí o texto de Gálatas 1:8-9, onde o apóstolo Paulo afirma que mesmo que ele traga uma mensagem que não se coadune com o evangelho, né, ele utiliza a expressão pregar outro evangelho além do que já vos tem anunciado, que essa pessoa seja rejeitada, né, que seja anátema. E por último, a questão do cumprimento. Geralmente as profecias que são provenientes da parte de Deus, elas se cumprem, embora que nós vislumbramos pela Bíblia várias profecias, ou talvez a maioria dessas profecias, que são condicionais, né? Sempre aparece lá a preposição se, né? Tanto é que em Jeremias 18:7-10 o Senhor diz assim: no momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Talvez um dos maiores exemplos disso seja a questão de Jonas, onde ele foi pregar o juízo a Nínive, mas aquele povo se voltou para o Senhor, se arrependeu dos seus pecados e Deus não aplicou aquele juízo. Então, sim, devemos validar as profecias, devemos ter um respeito e uma consideração, tê-las como uma necessidade para a edificação da igreja, mas também termos critérios e parâmetros bíblicos para poder julgá-las. Então, gostaria de agradecer, bispo, pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui. Deixo aqui os meus cumprimentos, meu abraço e o meu muito obrigado a todos da Rádio Adore Mais, a todos da produção, pastor Luciano. É sempre um prazer. E você que quer acompanhar nosso ministério, é só me procurar ali no Facebook, Everton Alves, ou no Instagram e no YouTube, pastor Everton Alves. Que Deus abençoe a todos. Está certo, estivemos então aí com o pastor Everton Alves. Olha, o meu abraço carinhoso para Maria Geralda Oliveira, que manda aqui a sua saudação para nós. Bernadette Souza, meu nome é Bernadette de Curitiba, do Paraná, que curtiu aqui. Ela falou que essa rádio é uma bênção. A Cristiane Silene também, de Modesto, bispo, acho que ela fala de Modesto, não sei onde que é isso não. Luiz Lima, de Graça e Paz, o Júlio César Alves, ele é Uber, parou aqui só para dar o like para a rádio, obrigado, viu? Suade Correia, paz do Senhor, Suade Correia, de Almirante Tamandaré, conhece Almirante Tamandaré, lá no Paraná? Estou ligadinho aqui na rádio. Cristiane Silene também, de Modesto, também eu acabei de falar o nome dela. Claudemir Santos aqui, ele é de São José dos Pinhais também, lá em Paraná. Povo de longe. Seu salve aqui para nós. Renato Fernandes, a paz do Senhor, sou Maria José de Curitiba, ouço vocês todos os dias. Não estou conseguindo participar devido ao trabalho, mas mandou o seu like aqui para nós. Que bom, hein? Que bom aqui todas as pessoas aqui participando da nossa programação. Um abraço para você, muito obrigado você que deu seu like, você que entrou no canal Amor e Graça e deu seu like para nós aqui na nossa programação. Pastor Luciano Scala, eu vou dar os mesmos 5 minutos para o senhor, fazer as suas considerações finais e também os pontos de acesso onde que as pessoas podem achar o pastor Luciano Scala. Vamos lá, pastor? Bispo Emerson, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Obrigado a toda a equipe da rádio, pastor Everton, amigo, que Deus abençoe. Vamos lá. A pergunta de hoje foi: profecias, revelações e adivinhações contrárias à Bíblia. Tema importante. Por quê? Porque nós estamos discutindo esse tema porque as profecias, as revelações, a existência delas é fato, é real, é bíblico. Então, quando você lê lá no livro de
sobretudo na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo foi talvez o maior escritor acerca dos dons, né? Da manifestação dos dons, da forma que esses dons devem ser organizados dentro de uma liturgia, de um culto. Paulo vai deixar claro a existência das profecias, das revelações, então isso nós não questionamos. O que nós falamos durante toda a programação foi acerca das falsas. Porque a Bíblia ela vai falar acerca das falsas profecias. E ela vai nos alertar para nós tomarmos cuidados. Eu separei um texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, minha Bíblia está aberta aqui, no capítulo 13, o versículo 22 e o versículo 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos e avisai-os de tudo antecipadamente. Então, isso é muito claro. Quando a Bíblia fala de falsos cristos, de falsos profetas, são pessoas que são parecidas. O falso profeta, ele é parecido com o profeta. A profecia do falso profeta, ela é parecida com a profecia do verdadeiro profeta. Qual que é a diferença então, pastor? Uma é de Deus e a outra não é. E como que eu faço então para saber se uma profecia ela é de Deus ou se ela não é de Deus? Bom, analise nas Escrituras. A profecia ela não vai contradizer as Escrituras. Ela não vai entrar em contradição com aquilo que foi ensinado pelos profetas, que foi ensinado na lei, que foi ensinado pelos apóstolos. Ela não vai entrar em contradição com os evangelhos, com nenhum texto da Bíblia. Uma segunda análise que você vai perceber é que a profecia que é de Deus, ela traz harmonia. Quando é de Deus, nós somos tocados por ela. Quando é de Deus, testifica. Ainda que seja uma profecia de exortação, ela vai testificar. E nós precisamos também levar para uma terceira análise. Aquilo que é de Deus se cumpre, porque Deus, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então fica aí esse alerta para você, fica aí, o programa foi muito, muito bom, muito interessante, porque nós estamos vivendo, acredito eu, de acordo com as Escrituras, nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na Terra. Os últimos instantes. Então, falsos cristos, falsas profecias, falsos sinais, né? Isso tem acontecido com muito mais evidência do que na época dos apóstolos. Pessoas dizendo, Jesus está aqui, Jesus está ali, está voltando, vai ser ano que vem, vai ser daqui. Isso é totalmente reprovado pelas Escrituras. Então que nós possamos sim estar bem atentos, bem ligados com Deus e principalmente amando as Escrituras. A verdadeira revelação está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui você não vai se enganar e não vai se perder. Tá bom? Então essa é a minha fala final. Eu quero agradecer mais uma vez por esse espaço. E eu quero, você que está acompanhando o nosso programa aqui, a programação, eu vi que tem muita gente de longe. Eu quero me conectar com vocês através das minhas redes sociais. Eu estou no meu Instagram e toda vez que eu venho aqui eu percebo que mais pessoas seguem e eu acho muito legal, porque a gente pode trocar ideias, você vai ter acesso aos conteúdos que eu coloco aqui nas minhas redes sociais e vai ser muito bom. Então eu estou no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Principalmente no Instagram, estou sempre colocando novidades. Luciano Escala. Lembrando que o Escala se escreve igual está aqui embaixo. Quem está assistindo é Escala. Luciano Escala. E você me adiciona e eu quero ter você como meu amigo nas minhas redes sociais. Quero ter você aqui no meu Instagram. E um outro recado, se você precisa de ajuda, tem alguém na tua casa, algum amigo, alguém próximo, que tem problema com dependência química, o bispo me apresentou, ele disse que eu tenho um trabalho com dependentes químicos, com moradores de rua. Então, se você precisa de ajuda, mais informações, pode me chamar nas redes sociais, Luciano Escala, ou meu WhatsApp. Posso passar o WhatsApp? Pode. Eu acho que eu nunca passei o WhatsApp aqui. Então, vou passar para você. 011 99209 6625. 011 99209-6625. E você me chama, eu te passo mais informações e com certeza nós vamos aí unir forças para ajudar essa pessoa.
Está certo. Quero agradecer também ao pastor Luciano Scala pela sua presença e se cumpriu a profecia, né? Quantas pessoas eu falei que ia dar o like antes do começo do programa, pastor? 200 pessoas. 200, aqui ó, 206. 206. Ainda Ainda profeta. a profeta. Ainda a profeta no Brás. Na Celso Garcia. Tá vendo? Então, mas é isso sim, a profecia que as pessoas podem crer, que podem acreditar, porque a palavra de Deus diz: tudo que eu peço com fé, eu recebo. Né? Então, quando eu chego lá na igreja e falo: gente, olha, Deus, você vai tomar posse da cura, acredite. Né? Isso é uma profecia bíblica, pautada na palavra de Deus. Jesus levou nossas dores, carregou nossa enfermidade. Quando eu chego e falo assim: declaro que vai ser o melhor dia da sua vida, creia, use a fé que vai acontecer. Como nós falamos aqui, pelo menos 200 likes eu quero hoje na programação. Estávamos com 20 e poucas pessoas assistindo. Quando que nós íamos chegar a 206? Chegamos a 206 porque, isso sim é profecia, isso sim é você acreditar no poder da palavra. Nós vamos a um break rapidinho, só vou passar uma vinhetinha aí para você e voltamos já já com as minhas considerações finais também aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da justiça de Deus. E Deus fará justiça aos seus escolhidos que lhe clama de dia e de noite. Você foi injustiçado pelos homens, perdeu seus bens, foi humilhado, está passando tribulações como você nunca passou? Venha neste domingo aprender a conquistar a justiça de Deus em sua vida. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você. Vamos às nossas considerações finais. Qual o objetivo do nosso programa hoje? Como eu sempre falo aqui, algumas pessoas que nunca nos ouviram pensam assim: o bispo tá ali para criticar A, B, C, D, E, né? Você que está nos ouvindo pela primeira vez, você pode ter essa impressão, mas as pessoas que já nos ouvem há vários meses, há várias semanas, elas sabem que o nosso objetivo é qual? É trazer o esclarecimento da palavra de Deus. Existem falsos profetas nos ministérios? Gente, existe. Você não pode ser aquela pessoa que fala assim: não, todo mundo é bom, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, tudo tá certo, tudo é perfeito. Não, nem na época de Jesus foi assim. Na época de Jesus, nós tínhamos o próprio mestre entre nós e ele sempre estava alertando acerca dessas coisas. Então, nosso objetivo do programa é qual? É que você acredite sim, a profecia é bíblica, as revelações são bíblicas, sim, está na Bíblia. Como disseram os pastores aqui, nós não podemos negar o que Paulo ele traz como revelação de dons para nós. No entanto, muitas pessoas estão aí adivinhando, né? Elas estão dentro de ministérios trazendo adivinhações, contrariando pessoas, como no caso aí, né, de que nós recebemos aí da irmã, que a sua filha então tá ali passando um problema de enfermidade, internada no hospital, e Deus está pesando a mão sobre a irmã porque ela saiu da igreja dele. É isso que está acontecendo.
né? E aí nós podemos considerar isso aí, é uma profecia, um homem de Deus, é um bom pastor? Não, me desculpe, essas coisas não são, né? Por quê? Porque Deus não vai punir a pessoa com enfermidade, com doença, e muito menos a pessoa que continua no seu caminho, a pessoa que está seguindo a Deus em outro ministério, em outra igreja. Qual é o problema de ela falar assim, olha, eu não estou mais me adaptando a essa igreja, eu quero ir para outro ministério, quero ir para outra igreja? Então, infelizmente, o que nós temos visto muito na atualidade? Pastores injustos, né? E quando a Bíblia fala sobre justiça, ela está falando sobre verdade. Sabe o que é justiça de Deus? É nada mais, nada menos do que a verdade prevalecer sobre tudo e sobre todos. É por isso que domingo agora, na comunidade Cristã Amor e Graça, nós teremos o maravilhoso grande domingo da justiça, para você que inclusive foi injustiçado nessas falsas profecias, nessas falsas revelações, nessas falsas adivinhações, que não tem outro objetivo a não ser escravizar o povo de Deus. E como o programa Respondendo Suas Dúvidas, ele está aqui para libertar e não para escravizar, nós temos sim que falar sobre essas coisas, temos sim que trazer esses temas no ar, esclarecer o povo acerca disso, né? Você tem um poder maravilhoso nas suas profecias, porque quando você fala alguma coisa e crê naquilo que você fala, os milagres acontecem. Por exemplo, eu me lembro até hoje, eu estava lá brincando com o pessoal, porque nós tivemos a reunião das realizações alguns dias atrás na comunidade Cristã Amor e Graça, e já estamos com 37 testemunhos de casa própria colhidos lá na comunidade Cristã Amor e Graça. E eu brinquei porque teve um ano de 2013, 2014, eu não recordo qual desses 2 anos, eu cheguei e falei, gente, olha, até o final do ano eu quero que Deus traga 50 casas próprias aqui para os membros da comunidade cristã, eu quero que você saia do aluguel, principalmente você que tem ajudado a nossa igreja, que a igreja estava passando uma dificuldade financeira e muitas pessoas se colocaram para ajudar no aluguel da igreja. E eu falei, Deus vai ser tão bom com você que está nos ajudando no aluguel, você vai sair do aluguel, Deus vai te dar de presente uma casa própria. Nós não temos a nossa casa própria ainda, mas você vai ter pelo amor que você está semeando. E aconteceu, saíram 71 casas próprias naquele ano. E eu falei assim, tá vendo? Olha o poder da palavra do homem de Deus. Isso é profecia bíblica. Como citar aqui os pastores, a profecia hoje, ela é pautada no poder da palavra. Quando você tem o evangelho, quando você acredita que tudo que você pede para Deus, em nome de Jesus Cristo, crendo, você vai receber, as profecias acontecem, os milagres acontecem, as transformações, elas acontecem na vida do povo, das pessoas. Então acredite, você pode sim sonhar, você pode sim profetizar, pregar a palavra, você pode sim levar a revelação do evangelho para as pessoas, né? Só que cuidado com as falsas adivinhações, as adivinhações contrárias à Bíblia, aquelas que não têm base bíblica. Por exemplo, um pastor revelar que você vai sofrer, que você está sofrendo de doença porque você saiu do ministério dele. Gente, não acredite, isso aí é falso profeta, isso é falsa adivinhação. Um pastor que fala assim, tudo que eu sonho é revelação de Deus, isso não é verdade, isso é mentira. O próprio Jeremias citou na Bíblia, o que tem sonho, conte apenas como sonho. E olha que ele era um profeta de Deus. E ele falou que quem tem sonho, conte apenas como sonho. Apenas um sonho. Deus, bispo, então Deus não pode falar através de sonho? Claro que fala, ele pode sim falar, num caso como esse, que eu já até trouxe para você, né, de um conhecido que Deus, durante 3 vezes ele sonhou que o pai estava passando mal, ligou para o pai estava passando mal, ou seja, Deus fala com a gente do jeito que ele quiser, mas no caso extremo, caso raro, né? Profecias são as mesmas coisas, eu não posso sair profetando por aí como se estivesse distribuindo folheto de pizzaria, né? Não posso lançar profecia, cada lugar que eu chego, meu irmão não sei o que, meu irmão não sei o que lá, o irmão Wesley não sei o que, o irmão Luciano, o Senhor me traz uma revelação. Não é assim, isso aí não é folheto de pizzaria para você estar distribuindo, mas quando você for tocado por Deus, fale, diga para a pessoa, revele, leve para a pessoa o poder da palavra de Deus. E acima de tudo que nós trouxemos aqui, profecias, revelações e outras coisas mais e sonhos, não se esqueça, está a palavra de Deus. Como cita Hebreus capítulo 1, havendo Deus de muitas maneiras falado para os filhos através dos profetas,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Cristo, né? A qual revelou todas as coisas. Então nós temos que acreditar, a revelação está na Bíblia, a revelação está na palavra, a profecia está na palavra. Quando eu declaro, quando eu confirmo aquilo que está na Bíblia, então o milagre acontece nos nossos caminhos, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos pelo like, quero agradecer a todos aí também pelas suas ofertas. Olha, muito obrigado você que nos ajudou neste mês. Você que tem semeado a sua oferta, hoje nós vamos pagar a emissora de rádio. Se você ainda conseguir ainda hoje fazer uma transferência para nos ajudar, faz isso de todo o coração. Se você puder fazer uma doação agora para que este programa continue no ar. Quero lembrar para você que este programa ele é transmitido para Grande São Paulo, para toda Grande São Paulo, para Curitiba, toda a Grande Curitiba, né, pela 91.3 e também para toda Florianópolis, através da 89.1. Se você quer nos ajudar a manter este programa no ar, Bispo, esse programa tem sido bom, maravilhoso, eu tenho aprendido muito com este programa, eu quero ajudar este programa, qualquer valor que você puder semear hoje, faça isso de todo o seu coração, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E domingo agora, eu quero convidar você para o grande domingo da justiça na comunidade cristã Amor e Graça. A Bíblia cita que Deus fará justiça na vida daqueles que clamam. E a justiça nada mais é do que a verdade de Deus prevalecer. Você tem sido injustiçado, você tem sido humilhado, você passou por ministérios onde as profecias foram erradas acerca de você, que só trouxe problemas, que só trouxe tristezas. Você vai receber a boa palavra de Deus neste domingo. E certamente algo grande, algo maravilhoso, Deus vai transmitir para a tua vida. Se você não puder ir no Brás, na Celso Garcia 243, domingo agora, 9 horas da manhã, este culto vai ser transmitido pelo YouTube. É só você acessar o canal Amor e Graça no YouTube para você assistir a nossa reunião deste domingo, 9 horas da manhã. E às 18 horas, por esta emissora que você está me ouvindo de rádio. Tá? Vai ser transmitido para Florianópolis, para Curitiba e também para São Paulo, através desta emissora que você está me ouvindo. Então, quer conhecer o culto da nossa igreja? Você pode tanto assistir 9 horas da manhã pelo canal do YouTube, Amor e Graça, como você pode ouvir por esta emissora. Neste horário de 18 horas, das 18 às 20 horas, nós vamos estar ao vivo com você diretamente da Celso Garcia 243 no Brás para todo o Brasil, tá bom? São Miguel Paulista nós temos reuniões, Guarulhos temos reuniões, na Lapa nós temos uma reunião, Mogi das Cruzes temos uma reunião também. Eu vou passar mais uma vez a chamadinha para você, depois eu vou passar a vinheta da contribuição para você que quer nos ajudar e depois eu vou passar a vinheta dos endereços para você. Tem sorteio do livro, né, Wesley? Todos que participaram do YouTube hoje, vamos ver se você vai ganhar o sorteio, o livro, vamos ver se você vai ser o grande contemplado de hoje. Sorteia aí, Wesley, sorteia aí o livro dos sentimentos, vamos ver quem é o ganhador de hoje. É um sorteio ou dois, Wesley? Um só? Então vamos lá. Quem ganhou o livro dos sentimentos hoje foi Dulce Góes do YouTube. Ô Dulce Góes, parabéns ao seu nome aparecendo aí, a Dulce Góes que mandou o relato, né? Ela mandou o relato aqui da questão que aconteceu com ela, de ela ter saído, da amiga ter saído de uma igreja e o pastor falar que a filha dela está doente por causa que ela saiu da igreja. Então parabéns, Dulce Góes, pode entrar em contato conosco para a retirada do seu livro dos sentimentos. Gente, beijo no coração, até segunda-feira neste mesmo horário com mais um Respondendo Suas Dúvidas. Tchau! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da justiça de Deus. E Deus fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam de dia e de noite.
Você foi injustiçado pelos homens, perdeu seus bens, foi humilhado, está passando tribulações como você nunca passou? Venha neste domingo aprender a conquistar a justiça de Deus em sua vida. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.